Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, este é o momento no nosso culto, ó Deus, em que nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia, por estarmos aqui, pela comunhão, por esse tempo de louvor. E agora, Senhor, que todo impedimento à tua palavra, de qualquer sorte esse impedimento, natural e espiritual, eles sejam vencidos, e que a tua palavra nos alcance, nos ilumine, nos conduza, ó Deus, à obediência, à prática da verdade do seu evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nossa meditação passa por Romanos 12 inteiro, mas vamos ler agora, inicialmente, somente o versículo 1, 2 e também o versículo 21. Este versículo 21, que dá tema à nossa reflexão, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal. E diz como? Com o bem. Nós sabemos que a humanidade começou, e logo todo tipo de tragédia, quando a humanidade se iniciou, teve a ver com essa questão de conhecimento do bem e do mal. O homem só conhecia o bem, e a serpente propôs ao homem que ele conhecesse também o mal. Então a humanidade inicia-se com o homem conhecendo apenas o bem. Hoje, a humanidade caminha para o seu final, e nós temos que admitir que a humanidade hoje, ela desconhece tanto o bem como o mal. Não se tem uma ideia clara do que é o bem, do que é o mal. Como é que você vai vencer o mal se você não tem ideia do que é o mal? Às vezes as pessoas se acham iluminadas quando dizem: eu creio na existência do bem e do mal. Sim, e daí? Eu sei que no fim o bem vence o mal. Sim, e daí? Mas e você? Você vai vencer o mal com o bem? O que isso te diz respeito? Então, queridos, eu me lembro que nós falamos aqui de dois símbolos, a cruz erguida e a maçã mordida. Nós citamos aqui que a maçã mordida, símbolo da Apple, é um símbolo. A maçã mordida é um símbolo caro, símbolo querido, está em muitos aparelhos, e geralmente aparelhos que têm grande conhecimento, tecnologia de ponta. Este símbolo foi inspirado na proposta do conhecimento do mal. Nós falamos que não é um tributo ao homem que descobriu a lei da gravidade, porque a maçã que ele observou caindo não era mordida. Não é um tributo a uma pessoa que comia frutas, porque... Por que a maçã? Um símbolo. E por que a mordida? Nós falamos que o fruto da Bíblia, nem sabemos se era maçã ou não. Mas o fato da desobediência que trouxe a mordida, o comer do fruto, que inspirou o símbolo, foi uma proposta da serpente, nós lemos aqui em Apocalipse, para que Adão e Eva conhecessem o bem e o mal. Eles conheciam só o bem. E este símbolo nada mais é como um dos milhares que existe por aí, um símbolo do conhecimento tão desejado, mas que ele foi inspirado na desobediência a Deus. Foi a mordida no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma inspiração maligna, a antiga serpente, o dragão, o diabo, o acusador, o sedutor, como diz em Apocalipse, aquele que seduz todo mundo. E falamos que a cruz erguida também é um símbolo. Diferente do símbolo da maçã, é um símbolo de graça, não tem custo. Não somente da graça de Deus, mas de graça por Deus. A cruz erguida fala do conhecimento do bem. Jesus veio trazer todo o conhecimento do bem para o homem que depois que conheceu o mal se esqueceu do bem.
é um símbolo também. E é um símbolo não somente do conhecimento do bem, mas enquanto o outro foi um símbolo da desobediência, a cruz é um símbolo da obediência. Diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu não vou voltar na mensagem, mas nós aprendemos aqui que o bem é Deus e o mal é tudo que tira Deus. É tudo que é contra Deus e que não permite a atuação de Deus. Então, se o bem é Deus e o mal é tudo que tira Deus, o diabo procura tirar Deus do coração das pessoas, nós temos que dizer que o mundo hoje é douto em conhecimento, mas são conhecimentos que, na sua maioria, não permite a ação de Deus. O mundo é douto em mal, mas eles não reconhecem isso como mal. Eles reconhecem isso como natural, isso é mundo. E nós aprendemos aqui que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E a missão dele é matar Deus dentro das pessoas. Porque ele não quis matar Adão. Ele quis que Adão rompesse com Deus. E ele estaria morto. Ou seja, matando, roubando e destruindo tudo que é de Deus dentro de alguém, essa pessoa não tem outra sorte. E ele está morto. Eternamente morto. E ele não teria como tocar em Adão se não propusesse a Adão alguma coisa que lhe interessaria. E o que ele propôs para Adão? Que ele ia ser Deus. O que Adão era? Adão era de Deus. E ele deu a entender que ser de Deus era muito pouco, ele poderia ser mais. Ele poderia ser mais do que de Deus, ele poderia ser Deus. E quando ele conheceu o bem e o mal, não precisou ninguém falar para ele a enrascada que ele entrou. Ele já sentiu. Ele já não pôde falar com Deus como ele falou ontem. Ele já teve medo, ele já se escondeu. E dali para frente ele foi expulso da presença de Deus. E Deus não era mais possível a ele, então ele não tinha mais Deus. E era isso que o mal queria, que ele não tivesse nada de Deus nele. Muito bem, esse desconhecimento do bem e do mal é uma tragédia para a humanidade desde o início. Esse desconhecimento do bem e do mal, nós podemos dizer que é uma tragédia para a igreja atualmente, porque quando você vê um versículo desse, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal, as pessoas vão falar assim, não, Jesus já venceu o mal por mim. Jesus já venceu o mal, mas nós ainda temos que vencê-lo na nossa vida. Ele venceu por nós onde o mal operava. O mal foi vencido nos céus e na terra. Mas na minha e na sua vida, nós precisamos vencê-lo. Se não fosse assim, todo mundo estaria salvo. O Salvador não precisaria vir. Jesus já venceu. A Bíblia não diria os vencedores, porque Jesus já venceu, não precisa mais ninguém vencer. A Bíblia não te estimularia a lutar, a crer, a batalhar. Então o mal, ele foi vencido no céu, ele foi vencido na terra, mas ele precisa ser vencido na vida de cada um. Então, queridos, o mundo, ele é douto de conhecimento do mal, ou seja, tudo que não cabe Deus. A igreja, os salvos, se interessam por tudo que é de Deus, e com isso não sobra espaço para o mal. Adão perdeu, Jesus venceu, eu e você temos a nossa história também. Podemos vencer como Jesus ou podemos perder como Adão. O texto de Romanos, do versículo 21, está dizendo assim, olha, não te deixes vencer do mal. Você não pode deixar o mal te vencer. Você precisa vencê-lo. Aí eu pergunto, como? O texto responde, com o bem. Então o bem e o mal não é aquilo que a gente pensa do dia a dia, você tem que fazer o bem, porque ele fez o mal, você tem que pagar. Não, o mal é muito mais do que isso, o bem é muito mais do que isso. Nós aprendemos aqui, o bem é Deus, o Criador, o bem é Jesus, o bem é o Espírito Santo, o bem é o Evangelho, o bem é o plano de Deus. É os sonhos de Deus, é os atributos de Deus, do Criador. Isso é o bem. E qualquer coisa contra tudo isso, ou rejeição a tudo isso, é o mal. Não me importa o quanto isso seja bonito, doce ou lucrativo. Se é contra tudo que é o bem, é o mal. É isso que a Bíblia chama de bem e mal. Não é o que eu chamo para mim, ao meu ver, de bem e de mal. É do ponto de vista de Deus. Romanos 12:1, que nós lemos inicialmente, está dizendo o bem. Pode ver que na sua Bíblia está a nova vida. Aqueles que herdaram a nova vida. Aqueles que se candidataram, se propuseram, creram em Jesus
e agora estão sendo orientados por Paulo, lá em Roma, carta aos Romanos, a respeito da nova vida. E ele começa dizendo: eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, apresentada na carta até aqui. Que misericórdia de Deus ele está falando? De tudo que ele falou, de Romanos 1 até o 12. Paulo discorre ali a graça de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, o quanto Deus é bom. Chama essas revelações de insondáveis, indescritíveis. Ele está ensinando aos irmãos de Roma, dizendo: ó, isso é o bem. Onde isso não entrar, quem não receber isso, pode até não admitir, mas ele já foi vencido pelo mal. Isso é o bem. É o bem existente fora do nosso mundinho, fora dos nossos olhos, no universo, nos céus, na terra e também no homem. Falou, o bem vai muito além da sua concepção de bem. E o mal também. E essa ignorância, esse desconhecimento de bem e do mal, tem causado uma tragédia na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã. A gente pode ver isso em alguns minutos na nossa meditação. Então ele está dizendo: eu rogo-vos, é um pedido intenso, pelas misericórdias de Deus, todas apresentadas de Romanos 1 até o 12. Por essas misericórdias de Deus apresentadas aqui ao bem, versículo 1 diz assim: você agora apresente-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo assim: olha, agora que você conhece o bem, então você vai se apresentar a Ele. Você é o sacrifício vivo. Você não vai entender o que é isso se você não souber o que é o sacrifício morto. O sacrifício morto era o animal no Antigo Testamento. Sabe como é que um homem poderia se apresentar a Deus desde que Adão foi expulso do Éden? O sumo sacerdote, uma única vez no ano, ele tinha que se separar de todo mundo, inclusive da família, se consagrar, matar um animal que não podia ter defeito, que tinha que ser separado, observado, e com vestes próprias, cada movimento estipulado por Deus, e ele deveria pegar o sangue deste animal e oferecer sacrifício a Deus por ele, porque quando ele falasse Deus e entrasse na presença de Deus, ele ia cair morto. Ele só não morreria se ele colocasse o sangue primeiro. Aquele sangue está dizendo: ó, um inocente morreu no meu lugar, já apontando para Cristo. E depois de fazer sacrifício por ele, com este sangue inocente, ele entraria na presença de Deus para pedir perdão para toda a nação. Se ele saísse vivo de lá do Santo dos Santos, era sinal de que Deus aceitou o pedido dele e a nação estava perdoada. Ele voltaria o ano que vem. Teria os cultos semanais, os sábados. Mas isso era o sacrifício morto. Qual era o sacrifício morto? Ele tinha que matar um animal. O animal era separado, ele era vigiado, ele não podia ter defeito, não podia ser coxo, nem manco, nem problema. Não podia ser um animal rejeitado. Este era o sacrifício morto. Paulo disse: agora que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nós que somos iluminados pelo bem, rompemos com o mal, ele falou: agora o sacrifício que você vai oferecer a Deus quando você for falar com Ele é o seu culto racional. Você é o sacrifício. Sua vida. Qual que é o sacrifício? É o sacrifício de você vencer o mal, porque o seu sacrifício ele tem que ser santo. Santo quer dizer separado do mal, sem mistura. O seu sacrifício tem que ser vivo. Então você é uma pessoa viva, que veio adorar um Deus vivo, e que ele não aceita nada morto nesse culto. Se você orou, foi oração viva. Se você cantou, sabendo o que estava fazendo, o seu louvor foi vivo, a mensagem é viva, e tudo é vivo. Dá para você sentir vida. Quantas vezes você está cantando e você sente a presença viva de Deus no seu louvor? Você está orando, você sente a presença viva de Deus na sua oração. Você está na comunhão e você sente uma comunhão viva. Isso contrasta com o culto pagão, que o ídolo é morto, a reza é morta, o adorador é morto e tudo é morto. É um contraste com o culto pagão. Portanto, o sacrifício é morto, porque o Deus é morto. A reza é morta, o louvor é morto, e é tudo sem vida. E continua morto quem pratica. Paulo diz: não, agora, pelas misericórdias de Deus, você conhece o bem, então você vai se apresentar a Deus. O seu culto tem que ser santo, ele tem que ser vivo, e ele tem que ser agradável.
Porque se no sacrifício morto, se alguém fizesse alguma coisa errada, ele morria, no sacrifício vivo, se você fizer coisas erradas e irreverentes, você vai morrer espiritualmente também. É por isso que há entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tem pessoas que são mortas espiritualmente. Um morto, ele não tem sensibilidade a nada que é vivo espiritual. Ele é de gelo. Nada lhe toca, ele não tem terminações vivas. E por que uma pessoa viva não consegue se relacionar com um Deus vivo? Exatamente por causa do seu sacrifício. Então agora você se apresente. Você não precisa mais do sangue do animal morto. Agora você tem o sangue de um Cristo que ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou, deu provas disso. E o sangue dele está sobre aqueles que querem se relacionar com o bem. Então você quer se relacionar com o bem? Quer voltar na condição que Adão tinha antes de conhecer o mal? Quer vencer o mal? Então, se relacione com o bem. Como é que eu entro lá no jardim ou no Santo dos Santos novamente? Falou, agora o sacrifício vivo está sobre a sua vida, é o sangue de Jesus. Você se apresente. E esse culto, ele é racional, ou seja, ele é inteligente, não é um culto pagão, não é como o culto que eu falei das divindades pagãs, que são demônios da morte. É um culto racional. É um Deus vivo e inteligente que te criou um ser vivo e inteligente e existe uma comunicação inteligente, existem interesses iguais. Ele quer que você conheça o bem, você quer conhecer o bem e é um relacionamento de um ser limitado, porém vivo e racional. E o culto não é um culto que você entra no bolo sem saber o que está fazendo, ele é racional. E esse culto, ele será agradável a Deus. E quando você se apresentar nesse culto agradável a Deus, o versículo seguinte vai falar que você vai conhecer que a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Aí muita gente não entende porque muitas vezes a gente prega uma mensagem e fala, olha, tem que ter reverência no culto. Você não pode cultuar a Deus de uma forma ofensiva. Você não vai falar com Deus de uma forma irreverente. Você não vai oferecer para Ele algo desagradável, algo defeituoso, algo tô nem aí. É a Deus. Nós não viemos assistir culto, nós viemos cultuar, oferecer culto. Não é de Deus para mim, é meu para Deus, seu para Deus. De Deus para nós, o que nós temos é a aceitação. Ele aceitar o nosso culto é uma honra, é um privilégio. Ele me aceitou de volta depois da rebeldia. É uma honra eu poder louvá-lo. Vai chegar um tempo que muitos vão querer e não poderão. Quando você se apresenta como um sacrifício vivo, todo sacrifício que você teve para se apresentar, para vencer o mal, para se consagrar, para se concentrar, para fazer, isso é um sacrifício. Você teve que se aprontar, sair da sua casa, gastar gasolina, vir para cá, cumprir horário. E todo o incômodo que nós chamamos de sacrifício, isso foi oferecido a Deus. E está sendo oferecido a Deus. Paulo diz, agora você apresenta você, não tem mais sacrifício morto. Deus não quer mais sangue de animais, não. Agora Ele quer que pessoas vivas se apresentem a Ele com o sangue de Jesus que foi derramado por todos uma única vez para sempre. No versículo 2 nós temos duas ordens. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeira ordem, você não pode se conformar com este mundo. Nós vivemos num mundo que eles já aceitaram que eles são do mal. Eles já aceitaram que o mal venceu eles e ganhou eles. As pessoas falam do inferno dando risada. As pessoas falam do diabo, da antiga serpente, do sedutor, dando risada. É piadinha. Nós vivemos num mundo que está apaixonado pelo mal. Eles não têm a menor falta do bem. Eles não sentem falta de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho, da salvação, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus, do que Deus fez. Estão muito bem, obrigado. Porque eles têm o conceito de bem e de mal deles. Eles entendem que mal é quando uma pessoa faz mal aqui ou ali, e bem é aquilo que eles entendem que é lucrativo, que é bom para eles, de acordo com o conceito deles. E então nós temos um mundo que esse mundo está de quatro para o mal. Está rendido, está prostrado. Um mundo apaixonadíssimo pelo mal. E quando você fala de mal, eles não reconhecem nenhum tipo de mal. Eles acham que mal é a maldade que está no coração das pessoas. E as tragédias quando elas acontecem.
Então o texto diz, você que se aproximou de Deus e quer se relacionar com o bem, você tem uma ordem a ser cumprida. Não se conforme com este mundo. Você é produto do meio, nasceu nele, cresce nele, mas fique sabendo que quem ciranda e transita por aí, decide por aí, é o mal. E o mal nunca está falando para as pessoas que aquilo que elas fazem é mal. Quando Deus disse, você vai morrer, ele falou, que morre nada. Você vai ficar sabido, vai abrir os teus olhos, você vai conhecer o bem e o mal. É isso que as pessoas estão falando até hoje. Que salvação, que inferno, que Deus, que serpente, que nada. O texto diz, então, você tem que mudar a tua mente, você tem que mudar o teu coração. Você não pode se conformar com este mundo, ficar babando por ele, como se não tivesse saída. Então é normal você ver hoje a comunicação mundial dizendo, olha, aproveite a vida enquanto você pode, porque ela é curta e você já era mesmo. Vai morrer. Então vai farrear, vai bagunçar, vai comer, vai se divertir, vai fazer alguma coisa. Não, a vida é curta para quem vai morrer, para quem vai viver ela é eterna. A vida é muito curta para quem vai morrer. Aproveita mesmo. Se o que você chama de aproveitar a vida é fazer coisa errada, então faça logo. É se divertir, se divirta logo, porque ela é curta mesmo. A Bíblia fala que o homem é como uma erva, existe num tempo e no outro já morreu. Mas isso nada mais é do que uma ação do mal diante da rendição do mundo. O mundo já se rendeu. As pessoas já aceitaram que elas estão presas, que elas não vão conseguir vencer o mal. Então, o mal já conseguiu colocar na cabeça da maioria das pessoas do mundo que não existe uma outra opção, não tem como vencê-lo. Eles não têm saída. O que eles têm que fazer é aproveitar o que lhes resta. Uma vez que eles estão rompidos com Deus, e Deus não é possível, eles estão no domínio do mal, no caminho do mal, então aproveita o tempo que você tem. Faça o que você tem que fazer. Como se não tivesse uma outra opção, como se não tivesse uma saída. E as pessoas acreditam por quê? Porque elas não conhecem o bem e nem o mal. Elas acham que tudo isso faz parte do bem. É normal, é o caminho de todos, aquelas frases bonitas. Ah, viveu uma boa vida, foi um vencedor. Venceu quem? Ah, ele venceu na vida, porque ele nasceu pobre, morreu rico, porque ele era isso, se tornou aquilo. Isso foi uma vitória social, uma vitória no mundo, uma vitória na educação. Parabéns, glória a Deus por aqueles que conseguiram, mas isso não é vencer o mal. As mentes mais brilhantes da terra estão sob o domínio do mal. É só você observar o caminho da maldade. É só você observar a inteligência da maldade. É só você observar o alcance da maldade. E essas pessoas brilhantes venceram na vida, mas não conseguiram vencer o mal. Não conseguiram vencer o mal, mas venceram na vida. Chamamos de que venceram na vida. Conseguiram dar a volta por cima, uma frase que a gente gosta muito. O texto diz, você não vai se conformar com isso, você não vai entrar nessa do mal, de que não tem saída, e que você já era, e o mal venceu e acabou. Ele falou, não, você vai transformar-se por meio da revelação espiritual, para que você conheça o bem, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Existe o bem, existe um plano, existe uma ação de Deus contra o mal, existe uma revelação de Deus contra o mal, existe um sonho de Deus a respeito das pessoas. E você só vai conhecer essa transformação quando você se relacionar com o bem. Quando você romper definitivamente com o mal, quando você souber o que é mal, o que é bem, e fazer a tua escolha. Porque saber que o mal e o bem existe, isso não muda nada em mim. Saber que o bem vence o mal, isso não muda nada em mim. Eu preciso vencer o mal. Porque o mal eu herdei de Adão. Eu herdei os pecados de Adão e também pratiquei os meus próprios. Então o mal reside em nós. E se ele reside em nós e existe o bem, como o texto está dizendo, olha, existe um plano de Deus, uma vontade de Deus, uma ação de Deus, ela é perfeita, ela é boa, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. O que você tem que fazer? Você tem que vencer o mal. Senão o mal vai roubar tudo isso daí. O mal vai te enganar e vai te levar para longe de tudo isso. Então são duas ordens. Primeiro, você apresenta-se a Deus e arrume um jeito de apresentar-se de uma forma que Deus te aceite.
Mas para Deus me aceitar, eu preciso de sangue. Tem o de Jesus. E o que mais? Tem que ser santo e de uma forma agradável. Agora eu respondo por mim, você responde por você. O meu culto é agradável a Deus? Ele é reverente? Ele é superior ao sacrifício morto? Ou ele é inferior ao sacrifício morto? Essa resposta dá para a gente saber se o nosso sacrifício é agradável. Se o sacrifício for agradável, nós seremos aceitos. E quando somos aceitos, você entra para o convívio, para o relacionamento com o bem, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. As coisas de Deus, elas vão se iluminar na sua vida. Isso vai te transformar. Falou, você não vai se conformar com o mundo e você vai se transformar. É um transfigurar-se. Vai aparecer dentro de você, no seu relacionamento com o bem, uma pessoa que não existia. Totalmente nova. Amém, queridos? Daí para frente, a carta é uma carta. A carta vai dizer assim, olha, o bem é a nova vida. Você vai ter que fazer essas coisas. Eu rogo que você se apresente, eu rogo que você não se conforme, que você se transforme. E do versículo 3 ao 8, você vai ver Paulo dizendo assim, olha, você não pode pensar de você mesmo nada além do que você é. Sabe o que você é? Sabe o que eu sou? Nós somos aquilo que Deus deu a cada um de nós. Então, por exemplo, Paulo disse assim, olha, a graça de Deus que foi distribuída a cada um de vocês, é isso que você é. Não queira manipular esses valores. Fique pensando que você é mais do que isso, não. Você é exatamente aquilo que Deus te deu para ser, de acordo com a graça dele. E isso está ótimo. Você não vai pensar como esses malditos perdidos que vão para a morte eterna e estão pensando que são deuses. Que deveriam estar chorando e pranteando pelo perdão de Deus, e estão festejando e sorrindo como se fossem imortais. Paulo diz, nenhum de vocês que se relacione com o bem, pense de você alguma coisa além do que o que você recebeu de Deus. Sabe a graça que Deus te deu para ser o que Ele quer que Ele seja? É isso que você é. Deus te fez profeta? Então você é profeta. Deus te fez cooperador? Você é cooperador. Deus te deu ministério? Então você tem ministério. Deus te deu o dom da contribuição? Então seja liberal. Deus te deu o dom de presidir? Então faça isso com sabedoria. Ele falou assim, olha, e não pense de você nada além daquilo que você é. Sabe as pessoas que estão vivendo pensando que são deuses? Logo elas descobrirão que elas não são absolutamente nada. Nem vivos são. Estão mortos. E nós que nos relacionamos com o bem? Paulo disse assim, olha, cada um de vocês tem uma graça de Deus para vocês cumprir dentro do plano dele, que ele chama vocês de corpo. E não pense você que é possível viver fora do corpo. Fora do corpo, você não é corpo. Nós somos membros uns dos outros, sim, mas membro só é corpo quando está no corpo. Fora do corpo, ele não é corpo. Nosso corpo é feito de milhões de células, mas se você pegar algumas milhares de células separadas do corpo, ela não é nada. Ela não é órgão, ela não é sistema, ela não é corpo. Então não pense de você, nem eu vou pensar de mim, que nós vamos ser um viajante avulso pelas galáxias com um corpo glorificado, porque nós somos salvos em Deus. Não. Deus tem na terra pessoas unidas em forma de um corpo. E se nós não formos corpo, nós não somos nada. Qualquer informação fora disso é do mal. Isso é o bem falando. Isso é a revelação do Espírito Santo. Paulo se identifica aos romanos dizendo, olha, eu, Paulo, pelas misericórdias de Deus, principal dos pecadores, recebi a revelação de Deus. Falou, eu não sabia nada disso na minha vida, eu era religioso, eu era doutor em lei, eu era um camarada que eu achava que eu era muita coisa, e quando Deus me iluminou com a revelação do Espírito Santo para me fazer apóstolo dos gentios, é que eu fui ver o quanto que eu estava morto, pensando que vivia. Eu fui chamado para revelar isso para vocês, disse ele. Então, queridos, o bem
é Deus. E se nós não estamos nos relacionando com o bem, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com o Evangelho, com a igreja, com as promessas, o que resta é mal. Ainda que se chame isso de maravilhoso. Porque o mal tem seus encantos. O mal tem seus doces venenos. O mal tem suas propostas malignas que parecem como se fossem divinas. Por isso ele é tão badalado, por isso ele é tão aceito. Então Paulo vai dizer assim do 3 ao 8, olha, não pense de si mesmo. Sabe o que você é para Deus? Você é a medida da fé que Ele te deu e a medida da graça que Ele te deu. É isso que você é. E você está no corpo para exercer essa graça e essa fé. Então não pense que você é mais do que isso, não. Fique feliz. Porque só o fato de ser aceito e salvo é motivo de louvor e cultos a Deus por toda a eternidade. E ainda existe uma graça e uma fé para que Deus opere através da sua vida de acordo com a graça dele. Fora disso, ele não reconhece nada. Alguém quer fazer alguma grande coisa para Deus? Como os judeus fizeram uma grande religião. Jesus disse, olha, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Sabe o que Deus espera de cada um de nós? Que você exerça com bondade, com diligência, com racionalidade, operando no corpo, onde o Espírito de Deus, o bem opera, de acordo com a graça que Ele te deu. Tá, Ele te deu graça para isso, faça isso. Ah, mas eu queria. Você vai fazer a sua vontade ou a dele? Ah, mas eu pensei. Você vai fazer o que você quer ou o que Ele quer? Ele tem um corpo. E cada pessoa que Ele salva, Ele insere neste corpo. E a cada pessoa Ele dá uma graça para alguma coisa. Ele dá uma fé para alguma coisa. E para Deus é isso que você é. Se você majorou essa obra, se você maximizou isso daí, se é uma obra superfaturada, Deus não reconhece nada disso. Então os religiosos, eles faziam isso, eles se avultavam, maximizavam, se projetavam. Deus não via nada disso que ele estava fazendo, Deus via cada um como aquilo que ele fez. Sem Jesus, sem o relacionamento do bem, para Deus você é um perdido que precisa ser achado. E quando você é um salvo que se relaciona com o bem, você é exatamente aquilo que Deus te deu fé e graça para ser. Paulo falou, a fé que Deus me deu e a graça que Deus me deu é para ser apóstolo dos gentios. É o que eu sou. É o que eu faço. Fui chamado para isso. Lembra de João Batista? Foi chamado para morrer com a cabeça na bandeira. Ele falou, eu vim para isso. Os profetas já falaram a meu respeito, eu vim para isso. Lembra-se de Jesus, quando alguém falou, não vai morrer, ele falou, eu vim para isso. A unção de Deus está sobre a minha vida para isso. O Espírito me ungiu para isso, eu vim para isso. E é isso que eu vou ser e é isso que eu vou fazer. Não vim aqui tomar reino de Pilatos, nem de César, não vim aqui fazer nada disso. A graça de Deus na minha vida não está aqui para isso. É isso que nós somos. E este funcionamento dentro do corpo, é aí que nós venceremos o mal. Pensa que você vai vencer o mal enfrentando o mal sozinho. Quem pensa assim, está como todo mundo, debaixo dos pés do mal, falando que está vencendo o mal. Dominado, julgado, sendo usado pelo mal e pensando que é alguém que venceu o mal. Não tem a menor ideia do que é o mal. Tem um conceito próprio de mal. Não existe vida só. Toda vida que Deus salva é inserida numa união que Jesus chamou de corpo, onde todos os membros vivem em função do próprio corpo, e é o Espírito de Deus que dá vida a este corpo. E é este corpo que vai vencer o mal. O mal já foi vencido no céu, ele foi vencido na terra, e na vida dos seres humanos é este corpo unido que vencerá o mal. Os demais perderão, porque este corpo é o bem. Este corpo é de Deus, é de Jesus, é do Espírito, é do Evangelho. E eles vencerão. E qualquer pessoa fora deste corpo não vencerá o mal. Pode até ter outras vitórias, mas ele perderá para o mal. Então, quando a Bíblia fala, não te deixes vencer, não entra nessa do mundo aí que está apaixonadíssimo pelo mal e está pensando que está vencendo o mal. Daqueles que já se renderam, falaram, não, o mal todo mundo vai mesmo e Deus não está nem aí com a gente.
como se não tivesse saída. Tem saída sim. Apresente-se a Deus, ofereça o seu culto racional, se relacione com o bem e você vai ver a brilhante, a majestosa, a maravilhosa revelação do bem aparecer dentro da sua vida. Isso vai te transformar, isso vai te iluminar. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é relacionamento de pessoas racionais, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Um espírito humano e um espírito divino. Tudo dentro da inteligência humana. No capítulo 12, Paulo ele fala de algumas virtudes recomendadas para vencer o mal. Eu, antes de ler esse capítulo, estudar ou receber a palavra de Deus para hoje, se alguém dissesse assim, me diga algumas virtudes para vencer o mal, eu não lembraria de todas essas. Mas essas virtudes, elas são recomendadas para quem quer vencer o mal. Ela começa no versículo 9. Você precisa de praticar o amor sem hipocrisia, detestar o mal e colar-se no bem. Versículo 9. Detestai o mal, apegando-vos, o termo original é cola, gruda. Você quer vencer o mal? Então, quando o assunto for amor, esquece hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a pessoa alegar uma coisa que não tem. Ostentar uma coisa que de fato não possui. E se tem uma pessoa que nós somos muito hipócrita com ele, é Deus. Todo mundo quer ser assim com Deus, né? Quando o assunto é Deus, fala, eu e Deus, porque eu e Deus, a gente ostenta uma comunhão inexistente. Isso chama-se hipocrisia. Nós não deveríamos ser hipócritas com ninguém, mas muito menos com Deus, porque Ele é onisciente. Deus não fica sabendo do que eu sou, do que eu não sou quando eu falo. Ele fica sabendo do que eu sou e o que eu não sou quando Ele olha para a minha vida. Ele é onisciente. Então Ele está dizendo, você quer vencer o mal? Quando você for se relacionar com Deus em amor, esquece a hipocrisia. Deus sabe exatamente quem nós somos. Não adianta falar para Ele, eu sou teu servo, eu sou pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele sabe. Esse relacionamento tem que ser franco, direto. É um Deus vivo. E você é um servo vivo. Então não tem nada morto aí, não tem nada enganoso, não tem nada necro. Aí ele diz, quando o assunto é mal, detesta. Detestar é uma coisa que faz parte do nosso vocabulário. Detesto isso, detesto aquilo, detesto isso. Está dizendo, deteste o mal. E quando o assunto for o bem, gruda, cola. Se interesse por isso. E isso são quesitos ou virtudes para você vencer o mal. Versículo 10 vai dizer, ame com amor fraterno. Esse amor fraterno está dizendo, entre você e seu irmão, uma vez que nós somos irmãos gerados pelo Espírito, para se tornarmos um único corpo, onde uma célula está interligada à outra, recebendo e trazendo vida, então nós devemos preferir um ao outro em honra. Eu preciso te amá-lo a tal ponto que entre eu e você ser honrado, eu prefiro que você seja. Eu te amo a esse ponto. A honra é sua. O que é isso? Para vencer o mal. Quesitos. Virtudes para vencer o mal. Você quer vencer o mal? Diz aqui o versículo 11. No zelo não seja remisso. E sede fervorosos no espírito. Zelo para as coisas de Deus, no relacionamento com Deus, não seja preguiçoso. Quando o assunto é Deus, vamos colocar o coração aí, vamos colocar o esforço aí, vamos colocar paixão aí. Não seja remisso, acovardados, preguiçosos, o assunto é Deus. Sede zelosos e sede fervorosos no espírito. Se eu tivesse que me avaliar e você se avaliar espiritualmente, você diria fervoroso, frio, morno, quente. Como você se avaliaria? Paulo diz, olha, sede fervorosos. Sabe que crente gosta de procurar um lugar fervoroso para ir. Aqui está falando que fervoroso não é para buscar, é para ser. Não preciso procurar um lugar quente para me aquecer. Está todo mundo procurando um lugar abençoado para ser abençoado. Não, Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção. Porque se eu for e você for, se eu for fervoroso, você for fervoroso, aonde nós estivermos, o fervor de Deus estará ali.
Mas as pessoas estão querendo se aquecer no fervor dos outros. Eles estão querendo procurar um lugar onde tem bênção para eles entrarem lá. Um lugar onde há fervor para eles entrarem lá. Não, queridos, é uma decisão de cada um que se apresenta a Deus. Eu tenho que cuidar da igreja que eu sou. Sede fervorosos. A lista pode ser um tanto desagradável no primeiro momento, mas ela está sendo apresentada pelo bem para você vencer o mal. Você não quer vencer o mal? Porque quem não quer vencer o mal, ele já se rendeu. Ele já desistiu disso daqui, ele não está aqui com a gente cultuando, não está adorando a Deus, não quer fazer a vontade, não está apresentando seu sacrifício, ele já aceitou que ele vai ser levado para o mal mesmo. Então ele está curtindo a vida, curtindo o que lhe resta. Nós não, nós queremos vencer. Então essas virtudes nos interessam. Amor sem hipocrisia, detestar o mal, se apegar o bem, amor fraterno, preferir o outro em honra, zelosos, fervorosos. Versículo 12 diz, regozijai-vos na esperança. Se tem uma coisa que nos alegra, irmãos, a nossa grande alegria do povo de Deus, é a esperança. Qual é a esperança de um perdido? Mesmo que ele seja famoso, mesmo que ele seja bilionário, mesmo que ele seja a pessoa mais longévola, mesmo que ele seja a pessoa mais linda, mesmo que ele seja a pessoa mais saudável do mundo, qual a esperança de um perdido? A perdição. O mal veio para matar, roubar e destruir. Quem não está se relacionando com o bem, ele não tem esperança, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem futuro. O cristão, ele vive a cada dia na esperança que há em Cristo Jesus, na esperança do bem, na esperança de Deus que venceu o mal, que fez promessas, que tem planos, que voltará, que nos levará. Essa esperança, ela nos enche de alegria. Nós nos alegramos na esperança. Regozijai-vos na esperança. E na tribulação, diz o texto, paciência. Ele não diz, não, vocês não terão, vocês do bem não terão tribulação. Na tribulação, sede pacientes. Paciência. Não tem tribulação que dure para sempre. Na tribulação, paciência. E na oração, perseverança. Quem conhece o caráter de Deus, ele é perseverante na oração. Toda pessoa que conhece Deus, que o bem se revelou para ele, ele é perseverante na oração. Toda pessoa que se conhece muito bem, ele é humilde na oração. É oração perseverante e humilde. Na oração, perseverante. Isso daqui são virtudes de quem vai vencer o mal. Nunca esqueça, Romanos 12. Olha, eu preciso vencer o mal. Romanos 12. Tenho ali a lista do bem, o conselho do bem, a oração do bem, de como eu devo me nutrir, me armar, me orientar para vencer o mal. Jesus venceu, eu agora preciso vencer. Porque eu não posso ser uma baixa. Você não pode ser uma baixa. Quem for uma baixa na batalha contra o mal, vai passar a eternidade com o mal. Essa é uma batalha que você não pode perder. Por isso o texto, ele é claro, zelo, rogos, determinação, foco. Não estamos falando de você perder uma coisa que você compra de novo. Não estamos falando de você perder uma batalha que você pode ganhar outra. Não estou falando de vencer na vida, estou falando de vencer o mal. Vencer o mal na tua vida, vencer o mal na minha vida. No mundo é problema de Deus, nos céus é problema de Deus, na terra é problema de Deus. Na minha vida é problema meu, na sua vida é problema seu. Você vai ter a orientação, a ajuda do bem, mas você precisa vencer. A vitória será tua em nome de Jesus. A lista continua. Nas necessidades, versículo 13. Compartilhai os santos, praticai a hospitalidade. Hoje isso é uma bênção que a gente quase nem precisa mais pedir, porque a hospitalidade de hoje ficou muito fácil. Antigamente não, se viajava a pé, precisava chegar em algum lugar, nem tudo se comprava com dinheiro, era preciso de hospitalidade para não passar necessidades. Mas compartilhar das necessidades ainda é uma virtude a ser praticada para quem vence o bem. Os santos que um dia herdarão os céus, aqui na terra eles têm necessidades. Fala que absurdo, ele é de Deus, ele vai ter necessidade. Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele é Deus, tudo foi criado por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E aqui nesse mundo,
Quando ele quis usar um barquinho para pregar, ele teve que pedir emprestado. Ele não tinha um barquinho. Pediu para o dono do barco, que era Pedro, posso usar o seu barco? Isso depois que eles tinham pescado a noite toda, não tinha pegado nada. Imagina o desânimo depois de estar com o barco fora da água, colocar na água de novo, porque tem um profeta aí querendo usar meu barco de púlpito. Mas Pedro tomou a decisão mais feliz da vida dele. Ele falou, pode usar meu barco. Depois que Jesus pregou, falou para ele, agora vamos para o meio do mar. Lá no centro das suas frustrações. Lá onde você trabalhou a noite toda e não apanhou nada. Lá onde você fez tudo que você sabe fazer todos os dias e não deu certo. Vamos lá. E aí, joga a rede do lado direito. Senhor, nós jogamos a rede aqui para todo lado a noite toda. Mas agora o Senhor mandou, vai ser sobre a tua palavra. Sabe como aconteceu esse milagre da pesca milagrosa? Depois que Jesus falou, deixa eu usar teu barquinho. Eu não tenho um barquinho. E ele não foi remisso, ele não foi preguiçoso. Ele falou, não, o senhor quer usar minha vida, meu barco? Quer que eu coloque o barco na água? Está aqui. Primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, eu vou caminhar para o fim falando rapidamente. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. E o versículo insiste, abençoai, não amaldiçoe. Você quer vencer o mal? Não entre na dele. O mal vai usar a gente para te amaldiçoar. É isso que eles fazem, é isso que eles são. Não entre na deles. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Abençoe. Nem disse uma história que um homem tinha um cão que todas as noites, quando a lua aparecia, o cão latia. E ele contou isso para um amigo, o amigo perguntou, e daí? Ele falou, daí não acontecia nada. A lua continuava brilhando e o cão continuava latindo. Cada um tem a sua função. Então, cuidado com as ciladas do mal. O mal existe para amaldiçoar. E quando isso acontecer com você, não entre nessa. Abençoe. Está te perseguindo? Abençoe. Mas como que eu vou abençoar? Porque nós somos abençoados, é o que a gente faz. Nós somos abençoados por Deus em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção, com a ressurreição, com a salvação, com a vida eterna. Nós temos bênçãos incontáveis, insondáveis. É isso que nós fazemos. Somos abençoados para abençoar. Não amaldiçoamos ninguém. 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Os irmãos já perceberam que no meio religioso tem pessoas que elas não conseguem abrir mão da sua existência para viver a existência da outra célula, que é do mesmo corpo. Se tem alguém chorando, mas ela está feliz, ela quer que a pessoa pare de chorar e fique feliz com ela. Se tem alguém sorrindo, ela está chorando, ela quer que a pessoa pare de ser feliz para chorar com ela. O texto diz não. Você está vendo alguém chorar, chore com ele. Participe da alegria dele, se ele estiver alegre. Participe da dor dele, se ele estiver triste. Por quê? Porque é assim que a gente vence o mal. Ah, tem uma igreja ali que ela está sendo muito abençoada. Glória a Deus por isso. Nós queríamos que todas fossem. Porque o Deus que está abençoando lá, se for o Deus verdadeiro, é o que abençoa aqui. É o que abençoa lá. Nós não precisamos roubar a alegria deles para termos a nossa. Não, nós nos alegramos com quem se alegra. Ah, mas tem uma igreja ali que está passando por grandes problemas. Eles estão chorando. Vamos chorar com eles. Tem uma pessoa que está sofrendo. Vamos sentir a sua dor. Isso é apresentado pelo bem como virtude dos que vão vencer o mal. Versículo 16 diz assim, tende o mesmo sentimento. Você pode observar que nós que somos formados pela palavra de Deus, se nós nos conhecêssemos antes da palavra de Deus, nós seríamos totalmente diferentes. Cada um sente uma coisa diferente da outra. Mas depois de um certo tempo, a gente tem o mesmo sentimento. Aquilo que não presta para mim, não presta para você. Aquilo que eu amo, você ama. Aquilo que eu quero fazer, você quer. Onde eu quero ir, você quer ir. A coisa que você quer falar, eu quero falar. Nós começamos a ter o mesmo sentimento. A gente vai tomando forma de corpo. Por quê? Porque nós somos moldados pelo mesmo Espírito. Nós estamos experimentando a transformação, a transfiguração que o bem opera, e ele opera igual na vida de todos. Eu, às vezes, encontro com pastores amigos que fico anos sem vê-los, ou conversá-los, ou trocar qualquer tipo de comunicação, e quando a gente conversa por 5 minutos, a gente tem o mesmo sentimento. A gente não se diverge em nada. A gente está pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, crendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa. Mas faz tempo que a gente não se fala. Mas o corpo de Cristo em toda a terra, gente que não fala a nossa língua, gente que a gente não conhece, o Espírito Santo está gerando nele os mesmos sentimentos que geram em nós. É um corpo universal. Então, quando você vê que o teu sentimento está desafinado em relação à maioria do corpo de Cristo, reveja.
Repense. Talvez aquilo que nós achamos de errado pode não estar errado, porque o Espírito Santo ele coloca o mesmo sentimento. E ele diz, orgulho não, humildade sim. E nunca seja sábio aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não retorne o mal a ninguém e esforça-te para fazer o bem a todos. Isso para nós é um modo de vida. Não retorne o mal. Por quê? Porque o versículo 19 vai dizer que a vingança é do Senhor. Mas antes o 18 diz, se possível, ou seja, se depender de você, você vai ter paz com todas as pessoas. Por que se possível? Porque tem pessoas que nós somos inimigos porque ele quer ser inimigo. Não depende da gente. Então, não tem o que fazer. É se possível. Agora, se a inimizade partir de você, então não. Então você não vai ter inimizade com ninguém nunca. Isso é virtude para vencer o mal. Pensa que vencer o mal é assim? Fala, venço o mal, eu creio que o mal existe, bem existe. Já venci? Não, tem passos a dar. Existe uma orientação de Deus que nós temos que praticar. E o versículo 19 diz, não se vingue. Dê lugar à ira, mas não se vingue. O que é dar lugar à ira e não se vingar? Está dizendo que você, como ser humano, não tem como você não se irar. Porque a ira é um sentimento humano. Motores não se iram. Robôs também não. Mas nós nos iramos. E quando a ira vier, o texto está dizendo, dê a ela o lugar dela, deixa ela vir, acender e acalmar e ir embora. Outro lugar diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, ela vai vir e vai embora. No dia seguinte está tudo diferente. Mas quando diz, não dê lugar à ira, está dizendo assim, não se vingue. Então não aproveita da ira para se vingar. A vingança é do Senhor. Deixa que quem faz isso é Deus. Deus vai vingar não somente tudo aquilo que ele sofreu, mas tudo aquilo que o seu corpo sofreu na face da terra. E para encerrar, queridos, se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você vai vencer o mal. Então não está dizendo que é para você procurar o teu inimigo e dar comida. Está falando, se um inimigo teu tiver fome, mesmo que ele seja teu inimigo, você tem comida, dá comida para ele. Se ele tiver sede, mesmo sendo teu inimigo, dá-lhe de beber. Ninguém vai morrer de fome ou de sede diante da igreja do Senhor só porque ele é inimigo dela. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo que nós precisamos praticar isso daqui. Capítulo 12, depois de falar todas as insondáveis maravilhas de Deus, Paulo passa a vida prática. Nós precisamos praticar isso daqui para vencer o mal. E a nossa vitória é a vitória que Deus nos propôs em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de comparecer diante de Ti, em nome de Jesus, para oferecermos a Ti o nosso culto. O nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Olha, Deus, para a vida de todos nós que aqui estamos. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que esta revelação do bem que o homem perdeu quando foi expulso do Éden, mas que Jesus reconquistou na cruz do Calvário, ela se manifeste na vida de todos que aqui estão. E esta iluminação, esta revelação, este chamado para se relacionar, ó Deus, contigo em Cristo Jesus, pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra, através dos Seus dons, das graças que o Senhor nos deu, da fé que o Senhor distribuiu entre nós, seja uma verdade, uma realidade na vida de todos que aqui estão. Nós sabemos, ó Deus, que o mal tem os seus ardis, as suas ciladas, o seu poder, a sua capacidade diabólica de destruir, de confundir, de prender, de embaraçar, de endurecer o coração. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo intercede por nós. Teu Espírito Santo habita em nós. Que o Teu Santo Filho Jesus caminha no meio da Tua igreja.
E nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que toda ação do mal, para confundir a mente, para levar as pessoas a tomar decisões erradas, para embrutecerem para o bem, que tudo aquilo que é deliberadamente ação do mal seja destronado, ó Deus, no meio do seu povo. Que a tua presença, a tua onisciência possa flagrar esses atos do mal na vida de todos que aqui estão e destroná-los, destruí-los e chamá-los, ó Deus, para a comunhão do teu reino, para a revelação da tua verdade, para que em tudo, ó Deus, o seu nome seja glorificado no nosso meio. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o teu Espírito Santo continue ministrando em nós a cada dia a verdade revelada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.